Olá, olá! Boa noite, meus queridos! Que bom que você está ligado aqui no nosso programa Vale a Pena Seguir Jesus. Fique ligadinho porque hoje nós vamos dar um alô para algumas pessoas, também vamos dar algumas notícias, algumas informações e, como sempre, vamos falar sobre a Bíblia, a Bíblia Sagrada. A meu lado está meu esposo amado, Lester Cousin. Olá, boa tarde a todos os que estão do outro lado da tela, do aparelho receptor. Sejam muitos bem-vindos ao programa Vale a Pena Seguir Jesus. Hoje nós estamos aqui com o propósito de mostrar o Evangelho de nosso Senhor Jesus, de mostrar um pouco dos ensinamentos dele, porque mesmo que tenha sido escrito há 2000 anos, eles são vigentes e ele tem todo o poder para transformar, para vivificar, para edificar as nossas vidas. Mas antes de nós começarmos com essa palavra, eu queria dar um alô para pessoas muito especiais, pessoas que me procuram lá no consultório e me dizem que sempre estão ligadinhos ali no programa Vale a Pena Seguir Jesus. Um alô muito carinhoso para a senhora Maria Evangina Barbosa, para o esposo dela, Juarez Nunes. Eles gostaram muito das músicas autorais que nós deixamos aqui sexta-feira passada. Também queria dar um alô à senhora Deolinda Soares Moura, que também sempre está ligadinha conosco. Eu também quero dar um alô muito especial à senhora Eni. Com certeza ela deve estar me escutando. Essa querida senhora eu conheci o outro dia na rua e ela me reconheceu pela minha voz. Não é muito difícil, né, gente? Então ela me escutou falando e ela perguntou se eu era a moça que falava no programa de rádio. Um beijo, minha querida Eni. Deus abençoe sua vida, viu? E a sua família. Isso aí, senhora Eni. E todos os que nos recebem com muito carinho. A gente tem um sotaque diferente, mas não por isso nós amamos menos vocês. E especificamente disso é que nós vamos falar no programa de hoje. Nós vamos falar a respeito do amor. Amado, saiba que o amor é o principal de todos os dons. A Bíblia diz que chegará o tempo em que tanto a fé como a esperança passará, porque a gente estará de frente da eternidade, de todas as coisas, mas tem uma coisa que nunca vai passar e é o amor. Amém. É por isso que nós reservamos hoje um espaço especialmente para falar desse sentimento, desse fruto do Espírito tão importante. E para poder embasar melhor essa mensagem, eu gostaria que aqueles que têm Bíblia abram ali em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz assim: o Senhor Jesus, ele, antes de ser crucificado, ele fala para seus discípulos essas palavras: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então, amados, não é por acaso que Jesus, antes de ser crucificado, ele deu esse novo mandamento para a gente, que a gente deveria se amar uns aos outros assim como Jesus nos amou. E a propósito disso, amados, Jesus não nos amou de qualquer forma. O amor que Jesus teve pelos seus discípulos daquela época e os discípulos que teria hoje foi um amor muito intenso. Foi um amor que ele demonstrou de muitas maneiras. O exemplo maior disso é a entrega dele lá na cruz para a remissão de nossos pecados. Jesus, ele sendo santo, ele sendo divino, ele sendo sem mácula, sem pecado, ele veio a morrer por nós, ainda quando éramos inimigos de Deus. Morreu por aqueles judeus, morreu por nós agora,
morreu por pessoas que estão nascendo, por todos. Jesus morreu porque ele ama e muito a humanidade. É por isso que por amor, né, Deus deu seu único filho, né, para nos redimir do pecado. Então, essa essência do amor, ele vem de Deus. É um amor que é imensurável, né? É um amor que não tem comparação, porque imagina ele dar seu único filho para nos redimir do pecado. É uma coisa que, se nós estivéssemos no lugar de Deus, que a gente nunca vai estar, é uma coisa que a gente pensaria muito, né, pessoal? Então, eu vejo assim, o agir de Deus para nossas vidas é maravilhoso. O amor dele é sublime, é uma coisa que não tem comparação com o amor que nós sentimos aqui na Terra e que muitas vezes a gente, como dizer, duvida, a gente tem inveja, uma coisa, e não mostra aquele verdadeiro amor que fala ali na Bíblia. Quando a gente, isso mesmo, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Ele, e Ele direciona através do Espírito a gente fazer alguma coisa, a gente vê. Eu tenho tido a oportunidade de ver como é que Deus se importa com as pessoas, com aqueles que são mais necessitados, com aqueles que estão perdidos. Eu vejo isso na prática. Por quê? Porque às vezes a gente fica só olhando para as Escrituras como se fosse uma coisa externa, como se fosse uma coisa que aconteceu no passado e não voltaria a acontecer. E não é assim. Deus é um Deus vivo, Jesus está vivo, o Espírito Santo, ele opera nos corações daqueles que servem a Deus, e continuamente a gente pode ver como Deus se importa naquele morador de rua, naquela prostituta, naquele pecador, aquele iníquo, aquele irresponsável, até aquele assassino. A gente vê como Deus, mesmo que ele não ama o pecado, ele rejeita absolutamente, completamente o pecado, ele ama a pessoa. Ele ama a pessoa, e não só quando enviou seu filho Jesus a morrer. Ele ama hoje. Tem vezes que eu tenho tido essa oportunidade de ter sido tocado pelo Espírito Santo e ele me mandar a fazer alguma coisa por alguém que está precisando, que eu, como ser humano natural, eu não percebi. Aí ele toca meu coração, o coração da minha esposa, o coração de muitos servos. Existem muitos testemunhos para que nós, seres humanos, atentemos para o próximo, para que nós, seres humanos, amemos mais a nossos irmãos. O amor, meu querido, minha querida, ele se torna um antibiótico. Ele cura tudo que você não pode imaginar. Ele cura a alma, ele cura as feridas, ele cura tudo o que às vezes a gente quer tirar da outra pessoa e não consegue. Você amando, nós amando essas pessoas, a gente consegue, com esse amor, transformar a vida dessa pessoa. Tem um significado bem profundo ali que dá o apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 3, 4 ou 7, que fala: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Todo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Pena que, como dizia o nosso Senhor Jesus lá no sermão profético, ele dizia que no final dos tempos, que nós estamos no final dos tempos, o amor se esfriaria de muitos por causa da multiplicação da inequidade, que é a mesma coisa que a injustiça. E isso, amados, é o que lamentavelmente está acontecendo hoje em dia. Quando você para pensar, se pararmos para pensar, que é uma coisa que quase nunca acontece, ninguém para, a gente olha ao redor e vê como é que a injustiça está acontecendo.
em todos os sentidos, enquanto a pandemia, enquanto as pessoas morrendo de fome e outros tendo muito de que se alimentar, pessoas jogando fora alimentos, os preços subindo, quando a humanidade deveria se juntar em tempos tão difíceis como pandemia, em tempos tão difíceis como coronavírus, que atinge até o mais rico. O ser humano, por causa da ganância e da injustiça, ele não se importa praticamente com ninguém, só se importa com si mesmo. E isso foi profetizado há 2000 anos. É por isso que eu amo muito essa Bíblia, porque todas as promessas que estão ali, assim como todas as profecias, não falham. Mas não devemos desanimar. Jesus falou aí nesse versículo que eu acabei de ler, o primeiro, que a gente tinha esse mandamento. Nós, aqueles que acreditamos em Deus e entregamos a vida para Jesus e nos tornamos, portanto, discípulos dele, devemos andar em amor, porque Deus é amor e porque Jesus nos amou dessa forma extraordinária ao ponto de dar a vida por nós. Então, se o nosso Senhor deu a vida por nós, o menos que nós podemos fazer é seguir as instruções, se queremos ser bons discípulos dele, e amar a nossos irmãos, fundamentalmente a nossos irmãos, ao próximo. Mas para amar, amado, a gente precisa parar. A gente precisa deixar sair desse automático que as exigências do dia a dia exigem para a gente. O ser humano... E preencher da fonte verdadeira que é que aquele Deus que dá esse amor desbordante e contagioso na gente. Com certeza. Porque uma coisa que me tocou muito forte hoje de manhã foi a respeito disso, que quem não ama não conhece a Deus. Então, tem muitas pessoas que elas ficam magoadas, que elas não conseguem amar o próximo, e ainda assim eles estão na igreja, ainda assim eles falam de Deus, eles falam que conhecem a Deus. Como conhecer a Deus e ter intimidade com Ele se não ama? Então isso mexeu muito comigo hoje, porque Deus, quem conhece a Deus, Ele vai transbordar em amor. Ele vai completamente contagiar as pessoas que estão ao seu redor com o amor que Ele mesmo dá para nós. Quem está em Deus, o amor de Deus está nele e ele transborda. Amém. Só se a pessoa decidir não querer amar. Mas aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus é um dos frutos do Espírito Santo de Deus ter esse amor dentro. E a gente precisa aprender a andar como essa nova criatura. A gente precisa aprender a botar para fora esses frutos do Espírito, que o maior, repito, deles é o amor. Porque não adianta você profetizar, não adianta você fazer milagre, ou Deus fazer milagre através de você, é como um símbolo que retinha. Mas, se não tiver amor, você está vazio, você não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Então, o conselho para o dia de hoje, porque eu tenho vivido na minha pele, é que atente para essas coisas, para esses ensinamentos maravilhosos. Porque amar é um dom, amar é uma possibilidade. Desse essa oportunidade de poder amar os outros. Porque quando você ama, meu amado, é outra coisa. Quando você ama, você sente algo muito lindo dentro, que é a semelhança de Deus. Uma das coisas divinas que eu vejo, principalmente nesses tempos, são as pessoas que, mesmo em tempos difíceis, assim como os que estamos vivendo, conseguem amar, conseguem separar um tempinho para pensar em outras pessoas, conseguem dedicar seu tempo para interceder por outras pessoas, guardar um pouquinho de seu recurso para poder abençoar e ajudar outras pessoas, não pensar o tempo todo no seu próprio umbigo, que é o frequente, que é o que é ensinado lá fora, a gente ser um vencedor. Mas de nada adianta, amado, vencer aqui na terra da forma que essas pessoas de fora acreditam que estão vencendo, que não é nenhum tipo de vitória, mas eles acreditam, e estar vazio, com um coração duro, sem nada dentro. Então, o que nós pedimos a Deus hoje é que derrame desse amor em todos os que estão nos escutando, em nós também, para nós sermos
cada dia mais humanos. E eu não diria mais humanos, porque o ser humano é falho e a natureza humana ela está contaminada. Ser mais espirituais. Sermos mais espirituais, sermos mais de Deus, Amém. porque o amor é algo que vem de Deus. Esse amor incondicional que não se ensoberbece, que não se ira, que não se exaspera, que não arde em ciúme, que se importa com o outro. Esse amor vem de Deus. E se você não está conseguindo amar, procure a Deus, que essa é a maior fonte de amor. Abra seu coração, Amém. receba Jesus como Senhor da sua vida, deixe essa vida que você tem para trás e nasça de novo como uma nova criatura para se constituir novo filho coração. de Deus, Amém. para receber um novo coração da parte de Deus e com o pacote completo, com amor, com fé, com alegria, com esperança, com bondade, com domínio próprio. Faça isso que não vai se arrepender. Amém. O maior galardão que é a vida eterna. A vida eterna, a salvação. A salvação. E- Um beijo no seu coração. Sim, nós estamos agora nos despedindo dessa edição. O tempo passa muito rápido. É verdade. Esperamos termos podido passar um pouquinho daquilo que temos experimentado em nossa vida. E até a próxima no programa Vale a pena seguir Jesus. Tchau.